Acho que já está no ar. Uma boa noite a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2020. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no YouTube, em Durval Ferreira, no Facebook, em Durval Ferreira e em todos os outros canais que compartilham meus vídeos aí. Muito obrigado. E a todos vocês que cooperam para esse canal crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos. Vocês são parceiros desse canal. Hoje eu trago aqui um amigo meu que trabalhou comigo. Eu fiquei um tempo na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e o Rosses, ele servia junto comigo lá. O Birajara Rosses do Nascimento, ele é coronel da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Ele é da turma de 1995, ele foi formado na Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ele é pós-graduado em Inteligência de Estado, ele é pós-graduado em Recursos Humanos, em Criminologia e possui MBA em Gestão Empresarial. É um prazer muito grande estar conversando com ele aqui hoje. E para mim também foi uma surpresa que ele é pré-candidato a vereador pelo município de Manaus. Então, nós temos aqui uma noite recheada de assuntos importantes para vocês que não conhecem tal estado lindo e glorioso do Amazonas e a região norte. Nós vamos bater um pouquinho sobre cada área, especificamente sobre Manaus, que ele conhece muito bem. Nós trabalhamos juntos lá, conheço muito bem aquela área, então hoje o nosso papo vai ser bastante rico. Coronel Rosses, é um prazer conversar com o senhor. Uma boa noite. Durval, é um prazer muito grande para mim também. É uma honra estar dividindo esse espaço aqui no YouTube com você, nas redes sociais, e principalmente rever um amigo que acredito que deve ter mais de 10 anos que não nos encontramos, né? E estamos aqui nessa labuta nova e desafiadora. Na verdade, hoje já não sou mais pré-candidato, já sou candidato de fato a vereador aqui na cidade de Manaus e aceitei esse desafio frente a uma situação crítica que não só a minha cidade, como o nosso estado, você também conviveu aqui. A gente costuma dizer que militares de honra que nem nós não temos área de domínio, nem cidade, nós pertencemos ao Brasil de modo geral. Da mesma maneira que você operou em Manaus, você operaria no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em qualquer lugar. Então, eu sempre digo, Manaus, hoje, 10 anos depois que você foi embora daqui, se transformou em outra cidade. A cidade está realmente passou por esse período de grande turbulência, de grande destruição, e volto a dizer, nós somos um estado que ele é totalmente refém hoje do narcotráfico. O narcotráfico está arraigado hoje no governo do estado do Amazonas, na política do mundo geral e no modo de vida hoje da população amazonense. Então, é algo significativo para a gente, é algo que realmente nos remete a perceber o quanto nós hoje estamos desamparados, e aceitar um desafio desse representa hoje, para a população da minha cidade, de Manaus, como uma das únicas válvulas de escape que eles possam ter para fazer um embate junto ao que acontece hoje aqui conosco. Então, eu coloco para você esse cenário novo, esse cenário que é totalmente atípico e muito parecido com a realidade que vocês passam aí no Rio de Janeiro, talvez até pior um pouco. Sim.
algo extremamente diferente para todos nós brasileiros, tá? Para quem não conhece o Brasil todo, eu conheço o Brasil todo de morar. Assim, o estado tá, do Amazonas é o estado onde eu mais morei na minha vida. Morei 10 anos tá, no Amazonas. Aí depois eu morei em Belém, em Minas Gerais, em São Paulo, no Ceará, em diversos locais. Né? O norte do Brasil tem coisas peculiares. O povo é extremamente refém da classe política e de diversos outros tipos assim de problemas. Se vocês acham que Brasília é problemático, os estados do norte são muito mais. A gente vê coisas esquisitas, como, por exemplo, pessoas que não sabem nem falar e nem escrever, passar em concursos mirabolantes, e quando a gente vai ver, é filho do amigo, do tio ou filho daquela pessoa, algo extremamente esquisito. O Coronel Rossi é uma pessoa extremamente capacitada. Eu conheço ele, eu trabalhei com ele. Coronel Rossi, me faça a apresentação primeiro do estado do Amazonas para depois a gente chegar em Manaus. O estado do Amazonas é o estado que tem proporções continentais. Eu estive há pouco tempo, poucas semanas atrás, na Turquia, e impressionou demais o povo daquele país quando eu disse que só o estado do Amazonas possui 3 fusos horários, de tão grande que ele é. A gente percebe que na região ali do Alto Solimões, na fronteira com a Colômbia e Peru, nós temos o fuso horário que é o mesmo, que é um fuso horário anterior, enquanto aqui em Manaus é 19h20, lá na fronteira ainda é 18h20. E nós temos um fuso horário na divisa com o estado do Pará, que é o mesmo fuso horário de vocês aí no Rio de Janeiro, que é o fuso horário de Brasília. Então, nós temos realmente uma dimensão muito grande, uma dimensão extrema, difícil de se estruturar, difícil de se comandar, difícil de se governar. Nós possuímos uma área de fronteira com os 2 principais produtores mundiais de cocaína, que é a Colômbia e o Peru. Muita gente se assusta quando a gente fala que a Colômbia não é o maior produtor de cocaína do mundo. O maior produtor de cocaína do mundo é o Peru. O que a Colômbia tem é uma capacidade de comercialização muito maior. Então, muito do que é produzido naquele país é levado para a Colômbia, lá é comercializado, é feito benfeitoria, muitas das vezes, com material ali, daquela grande quantidade de cocaína, vamos dizer assim, a primeira malha de envio do contrabando é para a região norte, é para o extremo norte, ali, Estados Unidos, México e Canadá, e a segunda maior malha de tráfico mundial é a que vem para o Brasil, através de Tabatinga, através daqueles 8 municípios ali de fronteira, que entram pelo Brasil, vêm para Manaus, e daqui migram para o Nordeste e para as diversas regiões do mundo, para diversos continentes, Europa, Ásia, até mesmo Oceania. Nesse caminho da droga, ela gera uma renda significativa àquelas regiões, aqueles municípios, fazendo com que muitas autoridades daqueles municípios tenham participação nessa roda, tenham participação nesse livre comércio que circula, como eu falei, do início do país até o final do estado do Amazonas, ali na divisa com o Pará. Hoje, esses municípios... Isso é uma coisa que eu bato sempre, a participação política,
a participação política em todos os estágios, tá, da droga, existe ali uma participação política também. É isso? Vê se tu consegue colocar esse áudio aqui, por favor. O Coronel Rosses, ele está com probleminha de áudio. Estou com problema de áudio aqui. É o seguinte, Coronel Rosses, o que eu disse é que... No cara tá dando retorno aí. O que eu disse aqui é que existe ali um problema da participação dos políticos locais nesse tráfico também de drogas. Durval, te peço um minutinho aqui para adicionar essa pane aí, cara, tem que dar uma solução para Tá. a gente continuar esse bate-papo, que está muito legal, só que a gente está com problema realmente de áudio. Não seria o caso sair de novo e voltar? Ouvindo já aí, Rosses? Sai e volta. Deixa eu mandar mensagem aqui para o Rosses. Durval, você está me escutando bem? Eu ouço bem, eu ouço bem. Então perfeito. Eu vou continuar falando aqui, embora não esteja o retorno, que é o tempo que a gente consegue sanar essa pane. E como eu estava falando, esses municípios todos, essa cadeia, toda essa jornada, essa peregrinação da droga, ela gera também um rastro financeiro, mesmo que ilegal, mas serve de sustento para dessas regiões, serve principalmente de sustento para os políticos e autoridades, muitas das vezes policiais, nesses municípios. E aí que a gente inicia todo o processo de corrupção. Então, hoje, no estado do Amazonas, fazendo um retrato do estado, é quase que impossível hoje para os políticos viverem sem essa jornada da cocaína que transita livremente pelo nosso estado. Então, quando a gente percebe governos estaduais, prefeituras municipais, policiais, de um modo geral, envolvidos nisso aí, a gente percebe que isso aí realmente nos remete a entender que realmente nós estamos reféns hoje do tráfico de drogas. Então, isso é algo assustador, isso é algo que nos preocupa, isso é algo que nos leva a repensar o que vai acontecer no futuro. Me fale agora, tá? Me fale agora especificamente do município de Manaus. Pode repetir? Me fale agora especificamente do município de Manaus. Perfeito. Sobre Manaus. Hoje nós vivemos um caos na cidade de Manaus. A cidade está abandonada. Nós temos hoje um prefeito que está há 8 anos no poder e ele contribuiu de sobremaneira para que Manaus se tornasse uma das piores cidades para se viver. Nós tivemos um certo atraso para eu chegar aqui. Eu moro exatamente do ponto que eu estou a 8 minutos. Eu demorei 48 minutos para chegar aqui. Aí no Rio de Janeiro seria mais ou menos uma distância que eu percorreria de Ipanema até o Recreio. Mais ou menos isso. Claro que vocês também têm um problema de mobilidade urbana de vocês, mas Manaus tem um espaço territorial
muito menor do que qualquer outra capital. Nós vivemos aqui numa ilha e nós temos, assim, algumas, vamos dizer, especificidades que só cabe à cidade de Manaus. Só para vocês terem ideia, Manaus é a única capital do Brasil que não tem sistema de radar para veículos que transitem em alta velocidade. Esse prefeito, na primeira gestão dele, ele conseguiu exterminar com esse tipo de serviço que a gente sabe, Durval, às vezes a gente dá uma pisada a mais ali no acelerador, dá uma acelerada no carro, prende uma velocidade, a gente é surpreendido com uma multa. Mas você não ter isso hoje numa capital brasileira, em que nós temos aqui 2 milhões e 200 habitantes, isso torna-se um fator que seria, né, um fator inibidor, mas que se torna um fator primordial para que se tenha o alto índice de acidente. Então, hoje aqui, o trânsito de Manaus é um trânsito caótico, é um trânsito que não permite a gente nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de mobilidade, nenhum tipo de liberdade para transitar de uma forma segura e uma forma ordeira. Isso a gente fala em relação ao trânsito, em relação a saneamento básico. Saneamento básico não evoluiu. As casas hoje não têm um sistema de esgoto, não tem um sistema de abastecimento de água conveniente. Aqui nós temos o maior bacia hidrográfica do mundo, e essa bacia hidrográfica deveria, no mínimo, abastecer 50% da população. E nós não temos aqui 25% da população que tenha esse tipo de abastecimento. Eu ia te pedir, Durval, que falasse alguma coisa só para testar aqui o meu fone que eu improvisei aqui para ver se ele funciona. 1, 2, 3, testando. Perfeito, agora melhorou. Comunicação 5.5, como tem que ser numa comunicação militar. Agora melhorou o negócio. Agora está perfeito. Durval. Agora vamos lá, Coronel Rossi. O senhor falou de mobilidade urbana. Quase todas as capitais brasileiras, principalmente as do norte, no caso de Belo Horizonte também, do Pará também, eu lembro disso, sofreram uma influência muito ruim daquele grupo do Barata, né, que foi preso, foi solto pelo Gilmar Mendes, depois foi preso de novo e o Gilmar Mendes solta, que é o dono de todas as empresas de ônibus do Brasil. Então, em Salvador era para ter metrô, não tem. Em Belo Horizonte era para ter metrô, não tem. Em Belém também era para ter, não tem. Em Manaus, eu lembro até que eu fui consultado assim, para ter que indicar algum sistema, algum modal, tá, de transporte, assim, para melhorar o transporte de massa. E a única coisa que eu vi naquela época foi através do rio mesmo, né? Você fazer pontes, assim como tem a barca Rio-Niterói, Rio-Niterói, Rio-Paquetá. Eu acho que seria a parte mais fácil, né, de fazer um modal ali externo da cidade para ter que unir aqueles bairros mais longe. Mas tem alguma outra pesquisa nesse sentido? Tá? Para quem não sabe, tá? Assim, Manaus está do outro lado do Brasil, tá? Tem o Rio Amazonas, que tem um trecho que tem 20 quilômetros de largura ali perto ali de Manaus, e do outro lado está Manaus. E sempre teve também o projeto de unir Manaus ao continente. Aí a primeira fase, que estava planejada há muitos anos, saiu, né? Que é uma ponte de Manaus até ali o outro lado. Como é que chama o outro lado ali? Iranduba, é a ponte, né? Rio Negro, que liga Manaus ao Iranduba, e mais 4 ou 5 municípios que nós temos para aquele lado ali do rio. Isso, ali no caso do Novairão, aqueles outros municípios ali, né? Manacapuru, exatamente. Isso. Só que deveria ter um outro trecho que iria sair de Manacapuru até a BR-319. Né? Isso aí ainda
É muita grana, tá? Nem pensaram. Mas a mobilidade dentro ali de Manaus, eu lembro que quando eu cheguei aí tinha 600 mil habitantes, de repente já tinha 800, 1 milhão e pouco. Eu disse, bicho, está inchando Manaus. Existe algum tipo de planejamento para a mobilidade urbana ali em Manaus? Algo que seja novo ou, por exemplo, está aqui no Rio inventaram a goiaba, né, que é o BRT, né, que é a melhor máquina de escrever quando já tem já o computador. É assim, o BRT é para curtas e médias distâncias no máximo. Pô, aqui o BRT liga Santa Cruz até a Barra, algo assim absurdo. Deveria ser é, veículos de trilho está elevado, como tem ali no caso em Miami há mais de 30 anos. Em Manaus existe algo planejado, porque o povo daí sofre muito com mobilidade, sofre muito com mobilidade. Eu não sei se o ônibus daí já tem ar-condicionado, que deveria ter, né? Então, Durval, isso é um tema polêmico, porque nós já tivemos um prefeito, que foi prefeito por 2 vezes, inclusive agora é candidato novamente a prefeito, que ele fez esse projeto, executou esse projeto, recebeu pelo projeto e o projeto nunca saiu do papel, que era um metrô de superfície. Algo Isso, metrô de superfície. semelhante, que era algo semelhante ao que nós vemos em Miami, em Las Vegas, em diversos países desenvolvidos. Então, nós, amazonenses, pagamos por isso. Pagamos. Isso nunca saiu do papel. Ele foi executado. Sabe Deus para onde foi esse recurso. E esse camarada aí é novamente candidato a prefeito aqui em Manaus. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ele deveria estar preso. Deveria estar condenado. Deveria devolver tudo aquilo que ele e sua quadrilha desviaram naqueles 8 anos que eles ficaram na prefeitura. Existe alguns projetos, é uma ideia nossa. Eu não vou aqui, como candidato, prometer que eu vou fazer isso aí, é mentira, porque a gente sabe que tem várias vertentes para a gente conseguir concretizar isso aí, e a maior delas é quem vai ser o prefeito. Se o prefeito vai ter essa disposição, porque é uma guerra. Porque a gente sabe, como você muito bem falou, o transporte terrestre de ônibus e de vans, tudo aquilo ali constitui-se por cartéis, e todos Sim. esses cartéis têm seus donos, e os donos atingem níveis que a gente não consegue imaginar. Mas eu acredito, como você bem colocou aqui, que o sistema modal, através de embarcações que também existem em vários países de primeiro mundo, existe aí no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de morar aí no Rio de Janeiro no ano de 2016 inteiro, e eu percebi que isso aí realmente é algo funcional, é algo de baixo custo e é algo que economiza bastante tempo para a gente. Aqui em Manaus nós temos muito mais rios do que ruas, e a gente não aproveita isso aí de forma alguma. Ninguém tem interesse. A gente poderia ligar aqui a zona leste de Manaus, parte da zona norte ali de Manaus, com a zona central, que é a zona sul, por embarcações, e nós teríamos ali uma economia inimaginável de tempo e de recurso. O próprio De trânsito distrito, também, né? Porque isso aí desafoga o trânsito. Pelo amor de Deus, o trânsito de Manaus, desafogaria. assim, eu lembro, ele começou a se transformar em algo inconcebível. Era fácil andar de carro quando eu cheguei aí em 2000, eu acho, 99, 2000. Era fácil andar de carro, eu cruzava a cidade toda. De repente, 4, 5 anos depois, 1 hora você dava a volta no quarteirão, porque muito carro, não tinha ônibus, não tinha transporte de qualidade, né? O povo tinha que sair de carro. Terrível, terrível. Exatamente. E como eu falo para você, infelizmente está muito pior. Nós estamos vivendo aqui um caos,
Nós temos um prefeito que, me perdoe a expressão, é uma pessoa já senil, é uma pessoa que não tem a mínima condição de estar à frente da prefeitura, não pela idade avançada, que ele já tem quase 80 anos, mas pela incapacidade de gerir, de administrar, de estar à frente. Ele está muito mais voltado para os interesses da família dele. Agora mesmo ele se envolveu num escândalo em que um filho, um enteado, se envolveu num homicídio de uma maneira drástica, de uma maneira escusa aqui, e isso aí o afetou psicologicamente, que o deixou incapaz de estar gerindo agora o Estado. Nós temos também, de sobremaneira, um governador que é um mero fantoche de um grupo político que aqui está, é um sujeito que nunca administrou um condomínio, quanto mais um Estado, com todos esses problemas, em que ele não tem uma capacitação pedagógica, ele não fez uma faculdade. Na verdade, a gente não sabe nem se ele cursou ensino médio. Ele era um apresentador de programa de TV, um excelente dançarino de forró. Você sabe que o forró aqui é a dança predominante e que se deu bem porque ele se envolveu num grupo político midiático que conseguiu construir em cima dele um personagem. Navegaram na onda Bolsonaro, paralelamente navegaram na onda Haddad e Lula, conseguiram ali um contrassenso ali, pelo grupo ser bastante inteligente, mas eu digo que é uma inteligência por mal. Quando era conveniente, estavam ao lado do Bolsonaro. Quando era conveniente, estavam ao lado do Lula e do Haddad. E conseguiram, através dessa bandeira, galgar o alto posto aqui no nosso estado, e hoje estão aí à frente, saqueando diariamente o nosso estado. A Procuradoria-Geral da República e o STJ confirmaram, Durval, e a todos aqueles que estão nos assistindo agora, eles confirmaram, através de um relatório jurídico, um parecer, que no Amazonas existe uma facção criminosa comandada pelo governador do estado do Amazonas. Não sou eu que estou dizendo, não é a imprensa que bate de frente, que é mínima, é uma ou dois órgãos de TV ou midiáticos que estão fazendo oposição ao governo, o restante é totalmente alinhado com eles, mas não fomos nós que dissemos, foi a Procuradoria-Geral da República e o STJ. Então, é algo que nos chama atenção, porque no momento que nós vivemos o ápice da pandemia, Durval, o ápice do Covid, em que Manaus despontou como uma das cidades em que o pico da pandemia atingiu proporcionalmente a população numa demasia muito maior do que aí no Rio de Janeiro, maior do que São Paulo, maior do que muitas cidades no mundo todo. Isso sim chamou atenção. Chamou atenção quando eu tive a coragem de colocar o dedo na ferida e falar a verdade, falar tudo aquilo que estava acontecendo. E talvez você não tenha acompanhado, mas eu fui indiciado no inquérito policial militar por causa disso. Porque eu fui lá, eu tive a coragem. Porque quando a gente é polícia, quando a gente é militar, a gente não está ali só para colocar uma farda e para dentro da viatura e prender o traficante, prender o ladrão de galinha. A gente está ali para botar o dedo na ferida. É função do militar, é função do policial apontar os erros, as falcatruas. Muito mais ainda, Durval, quando aquilo está matando pessoas, está matando nossos parentes, está matando nossos irmãos e matou muitos policiais. E eu tive a coragem de fazer isso aí, fui surpreendido por um inquérito policial militar, uma tentativa de prisão por um crime
que já caducou no Código Penal Militar, que é o artigo 66 desse código. Denegrir a imagem do seu superior hierárquico. Eu sou Isso aí tá, que o Coronel Rossi está falando é o seguinte: nós, por sermos militares, nós somos aí subordinados duplamente a dois poderes judiciários, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, existe ali o Código Civil, mas existe o Código Penal Militar. Então, ele, como oficial da Polícia Militar, ele não pode ir contra ao governador dele, o que é, de certa forma, um cabresto, né? Então, o governador mandou abrir o inquérito contra ele, porque ele teve a coragem de falar contra ele, no caso do governador, né? Ou seja, foi mais uma pressãozinha ali que o pessoal fez contra ele. Mas isso, de certo modo, é bom, porque é o que nós estamos falando aqui. Nós temos que mudar essa política atual, nós temos que fazer com que as coisas funcionem. Tem muita gente aqui perguntando, Coronel Rossi, por que o senhor não foi candidato a prefeito, a governador? Porque os partidos políticos é quem manda e quem escolhe quem é que vai se candidatar. Para mim, o Coronel Rossi, ele tem que ser ali o candidato a vereador mais votado para ter moral para outras ações posteriores, porque quem manda ali no final é o partido. O partido olha e diz, ó, não, assim, para mim o candidato a prefeito vai ser esse, ou a governador vai ser aquele, e não somos nós que chegamos ali e escolhemos. É o dono do partido que faz isso. Coronel Rossi, uma outra coisa aqui para falar para todo mundo, é que o estado do Amazonas, assim como, por exemplo, o Maranhão, são os estados mais ricos do Brasil, em riquezas infinitas. Por isso que a população vive numa situação péssima, porque o grupo político recebe muito, muito, muito dinheiro, como o Coronel Rossi falou. Metrô de superfície já recebeu dinheiro, já foi liquidado, não sei o quê, mas a obra não foi concretizada. E tem participação do Poder Judiciário também, porque não pune, tem participação do Legislativo também, que não faz nada. Então, essa modificação ela tem que ser paulatina, assim como foi a modificação com o nosso presidente da República. Começa assim, pessoas de bem entrando, participando e atuando, modificando aquela situação, aquela realidade. Isso eu digo, ele tem que ser um dos mais votados, melhor ainda, o mais votado ali para ter moral para outras áreas. Agora, pergunto para o senhor, Coronel Rossi, o vereador, ele não tem como interferir na segurança pública, mas pode melhorar. O que o senhor pretende fazer em relação à educação? Conheço muito bem aí as escolas municipais, umas que era top, mas afastou um pouquinho da área visível ali, estava totalmente abandonada, e criança sem fazer nada, é terrível. Outra, Manaus tem uma particularidade, as escolas municipais, estaduais, todas têm ar-condicionado, porque senão ninguém estuda. Ninguém consegue estudar, né? É um negócio terrível lá. O que o senhor pretende fazer para ajudar essa criançada em relação aos colégios municipais? O que dá para se melhorar ali? Durval, esse aí talvez seja o nosso maior desafio. É algo que eu coloquei na minha cabeça e eu vou concretizar, mesmo que eu tenha que desafiar quem quer que seja o prefeito. A gente sabe que hoje o modelo de escola cívico-militar ele é um modelo adotado por diversos estados, diria até por todos os estados, é um modelo que deu certo. No início foi combatido pela esquerda, colocaram ali uma espécie de robotização, de militarização das crianças, e quando a gente percebe ali, os pais tiveram um resultado nesses últimos 15 anos, que se implementou mais ou menos assim, se implementou esse modelo de escola,
a gente vê nitidamente os resultados. E nós temos uma ideia aqui de pegar um projeto piloto de uma escola militar para a prefeitura. A gente sabe que isso aí é apenas um respaldo que tem as escolas estaduais, pelo vínculo que tem o Estado com as polícias militares que são estaduais, mas a gente tem um projeto piloto de, como eu já disse, necessita de um alinhamento, de uma vontade, de uma querência do prefeito de nos ajudar nesse desafio. Me dê uma escola, de preferência uma escola de tempo integral, e nos deixe iniciar um processo cívico-militar dentro daquela escola. E se em um ano nós não dermos um resultado, como as escolas militares do Estado, que ele pegue de volta a escola e faça o que achar conveniente. Mas aqui no Estado deu tão certo, nós tínhamos uma escola militar inaugurada há mais de 15 anos aqui, hoje nós temos 9 escolas estaduais. Não temos mais, porque a Polícia Militar ela é incapaz de gerir, porque ali é um efetivo de 30, 40 policiais, às vezes até mais, que ficam disponibilizados para aquela escola, que dá um desfalque muito grande para o efetivo mínimo que a Polícia Militar tem. Mas hoje nós temos condições de fazer isso com o efetivo que está na reserva da Polícia Militar, que já abraçou essa causa comigo nas reuniões que eu promovo, nos debates que eu promovo, que eles aceitam o desafio. Claro que a prefeitura ela tem que entrar com uma contrapartida, com melhorias salariais para esses militares da reserva que serão contratados, com benfeitorias nas escolas, com adaptações e modificações, mas tem algo que eu digo que é a cereja do bolo, que eu tenho como proposta para as escolas municipais, que é algo que eu tive a oportunidade de estar lá e presenciar. Nessa minha jornada, já de oficial da reserva, eu tive a oportunidade de ser contratado 2 vezes por uma empresa de Abu Dhabi e 2 vezes naquele país e conhecer a realidade do ensino naquela escola, Durval. E fui numa escola pública daquele país. E lá me surpreendeu muito, me encheu de orgulho e ao mesmo tempo me encheu de tristeza. Uma matéria curricular que tem para eles dentro da grade de educação física. Você faz ideia do que seja? Não Uma matéria imagino. curricular. Então vamos lá, para surpresa de todos. Brasília Jiu-Jitsu. Não é jiu-jitsu do modo geral, não é defesa pessoal, nada disso. É Brasília Jiu-Jitsu. Isso aí tá que o Coronel Rossi está falando, é um exemplo de geopolítica, de projeção de poder. Isso aí chama-se soft power. Existe o soft power, o smart power e o hard power. O soft power é você projetar o seu país no mundo todo de uma forma positiva. Então, Brasília em Jiu-Jitsu é uma marca brasileira muito aceita no mundo todo. No mundo todo. É uma forma de projeção de poder de geopolítica. Exatamente. Eu não sabia dessa terminologia mais conceitual, esse conceito novo aí, mas é justamente isso. Durval, Manaus, o Amazonas, já foi a segunda capital do jiu-jitsu no Brasil. Rio de Janeiro, pela família Gracie, mas a família Gracie tem uma história do jiu-jitsu aqui na região norte. Hoje o mestre do jiu-jitsu é o mestre Oswaldo Alves, a quem eu deixo aqui a minha continência, o meu respeito, o meu abraço. Ele hoje é o mestre adorado por todos os faixa pretas, por toda a sua geração de lutadores que nós temos aí. Então, essa é uma maneira de nós resgatarmos essa bandeira do jiu-jitsu aqui em Manaus.
Então, trazendo isso aí para aquela escola, e quem sabe o prefeito se sensibilize com isso e adote isso aí em todas as escolas, de uma maneira clara. E cantar o hino nacional uma vez por semana, coronel. É uma boa ideia, não né? dói, não dói, não dói isso aí. Então, hoje existem várias maneiras da gente tirar. Eu rodo todos os dias todas as zonas de Manaus. Então, são dois questionamentos que os pais fazem para mim. Coronel, nos dê uma solução para duas coisas que nós precisamos para os nossos filhos. Primeiro, não deixá-los se envolver com a droga. E segundo é tirá-lo de dentro de casa do smartphone, tirá-lo da internet, tirá-lo do Não seria o WhatsApp, caso tirá-lo. fazer uma escola de horário integral, então, coronel? Nós já temos modelo de escola de horário integral, de tempo integral. Então, o que nós gostaríamos de ter é um projeto piloto. Nos deixe aqui administrar, sem firula, sem politicagem, sem essas babações que a gente vê comumente, aquela farofa que esses políticos sabem muito bem fazer, nos deixe. Nós temos hoje na nossa campanha coronéis da Polícia Militar, da ativa e da reserva, o qual tenho que mantê-los ocultos, porque eles não podem aparecer, mas que a partir do momento que nós tivermos eleitos, tivermos com essa oportunidade de desenvolver esses projetos reais, eles vão dar a cara para bater e vão estar conosco ali como gestores. Nós temos professores de educação física, mestres e doutores que estão conosco. Já deixo aqui o abraço para o professor Everton, doutor da Universidade Federal, que coordena a pasta de educação física, que aceitou o desafio de estar comigo e com a minha equipe trabalhando com esses projetos sociais de ensino. Então, é através dessas pessoas, Durval, que a gente pretende iniciar um projeto piloto. Dizer aqui que eu vou resolver o problema do ensino, o problema da segurança pública, como você falou, isso é demagogia, isso é mentira, isso é farofa. Longe de mim. O que nós, militares, trazemos são desafios pontuais. A gente vê o problema, elabora um plano de ação e vai para cima. Se vai dar certo, a gente não sabe, mas que a gente vai em busca da solução, vai. E você sabe, dificilmente a gente vai para uma missão sem ter uma solução ou sem ter uma resposta aceitável. A gente vai e, no mínimo, 50% daquele problema a gente arrasta conosco. Isso é fato. Sim. Uma outra coisa, coronel. Quando eu era pequeno, nos colégios municipais, o prefeito fazia o dentista, o médico, o assistente social ir lá visitar cada colégio. Vamos ter isso também em Manaus? Não custa nada, a prefeitura é a mesma, o colégio é municipal, fazer o transporte ali, leva o médico, leva o dentista, leva aquele pessoal ali para conhecer e fazer um levantamento, né? Nem precisava do prefeito sair da zona dele de conforto ali e fazer isso. Nós temos as UBS, as unidades básicas de saúde, que ela prevê tudo isso aí. Aquele primeiro cuidado na saúde, tanto a saúde de uma forma geral como a odontológica. E eu percorrendo aqui a cidade de Manaus, o que nós temos são as UBS nas áreas centrais que funcionam, mas nas periferias todas fechadas, sucateadas, sendo usadas como pontos de tráfico de drogas, pontos de consumo de droga, e o prefeito não está nem aí para o que está acontecendo. Porque a gente precisa fazer isso funcionar, Durval, e isso não funciona. Eu percebi aqui em Manaus, comparando com Cuiabá, no Mato Grosso, lá tem vários amigos ali, há mais de 30 anos, as escolas municipais
estou citando Cuiabá, estou citando Rio de Janeiro, estou citando São Paulo, estou citando Curitiba, Belo Horizonte, estou citando Cuiabá, que proporcionalmente tem o mesmo número de habitantes, estaria assim no mesmo nível que Manaus. Ela já tem há mais de 30 anos assistência odontológica obrigatória em todas as escolas municipais. Aqui em Manaus, isso nunca existiu. Uma ou outra escola de tempo integral, existe ali um consultório que o odontólogo, que o dentista vai, vez por outra, ali fazer o atendimento e não atende 10% das crianças. Então, tem muita coisa a ser feita. O que a gente não tem também é o vereador fiscalizador. A gente não tem um vereador de mandato aqui em Manaus que tire a porra da bunda da cadeira, me desculpe a expressão, às pessoas que estão nos assistindo, não tiram para ir ali, ó, na escola, para ir numa unidade básica de saúde, ir ali tirar uma foto, fazer uma selfie e postar na sua rede social. Eu não digo nem ir lá reclamar com o secretário, mas que poste na sua rede social para que isso viralize. Ele não tem coragem, ele não tem essa disposição, ele não tem nem aí para a população. Mas agora eles estão à procura de votos, usando a estrutura da prefeitura, usando a estrutura partidária para fazer isso aí. Quando você citou ali, pô, porque você não vê o candidato a prefeito? Acho que um ouvinte aí os arguiu. Eu até coloquei meu nome no PSL, partido ao qual eu fui filiado e fui presidente. O presidente atual do PSL no Amazonas é um deputado federal, que nós o elegemos. Ele disse que não, que o partido não tem nenhuma necessidade de me ter como candidato a prefeito. O que aconteceu? O partido foi leiloado, ele acabou de cair no colo de um candidato a prefeito que foi governador por 3, 4 vezes, foi prefeito por 2 vezes, tem 82 anos de idade, não consegue andar 100 metros, mas tem muito dinheiro para pagar o dote que o presidente do partido PSL pediu como contrapartida para entregar o partido, o tempo de TV do partido e o fundo partidário para que usasse na campanha. Então eu falo sem medo nenhum. Eu não tenho receio, não tenho medo de retaliação. Eu já estou sendo retaliado, Durval, pelo governo, pela prefeitura, por ter coragem de apontar o dedo na cara. Então, eu não vou me calar. Isso aí está um problema sério que aconteceu ali com o PSL. Tinha criticado bastante. Eu falei, pessoal do PSL, o pessoal que foi eleito, eu estava. Mas, Durval, você tem que apoiar. Eu disse, não. Eu apoio, mas essas pessoas não, bicho. Essas pessoas são muito. Assim, são muitas pessoas midiáticas, muitas pessoas que não têm capacidade intelectual ou nunca administraram nada na vida deles. Algo está extremamente preocupante. Eu tinha agora entrevistado semana passada o Coronel Montenegro. Ele foi comandante de batalhão, administrou, ordenador de despesa, que são aquelas funções que você mexe com milhões em dinheiro, você administra uma máquina. Você, como policial, lembro de você, administrava a companhia e tudo. Você é um administrador também. E me coloca o exemplo desse governador aí. O cara nunca administrou nada, só segurou o microfone. É um governador, bicho. E olha a merda que o Amazonas está passando. Tá? Esses detalhes assim é que eu falo para todo mundo. Deixem de escolher pessoas midiáticas, pessoas que são do meio. Kim Catacoquinho. Eu sempre falei, pô, Kim Catacoquinho, bicho. O cara é manifestante profissional. Não sei quantas centenas mil de votos. Choice Maionese, Zambelli. Putz, o que eles fazem, bicho? Então, essa preocupação é válida. Coronel Rossi, ele tem capacidade, ele conhece bem a área, conhece o mundo também, conhece o Brasil. E isso é um diferencial.
um diferencial, mas é um vereador, mas é um grande começo. É um grande começo e foi o único começo permitido pelo partido, que é outra coisa que as pessoas não entendem. O presidente entrou, começou a quebrar tudo, só um pouquinho só de administração pública. Já está sobrando dinheiro para fazer obra, infraestrutura, está tudo dando certo, mesmo com a Covid. Então, Coronel Rossi, eu espero ter até a oportunidade de, durante a sua campanha, ir aí entrevistar você, mostrar os locais que nós conhecemos bem, que todo mundo saiba. Essas pessoas assim têm que ser eleitas. Mas procurem saber, mas é o maior lutador, mas o que ele fez na vida? Foi só midiático? Tem algo estranho nesse negócio. Algo muito estranho nesse negócio. O senhor falou, Coronel Rossi, sobre o problema dos vereadores daí. Eu lembro muito bem, eu conheci alguns naquela época que eu estava aí, e o cara preocupado na sala dele em fazer balsas, né? Essas balsas aqui, isso aqui vai ser a minha aposentadoria para o meu filho também. Eu disse, mas, senhor vereador, não seria mais importante uma ponte para ter que ligar até o outro lado e do outro lado para a BR-319? Não, se fizer essa ponte, aí deixa de ter balsa. Aí eu fico pensando assim, pô, é mais interessante o bolso dele do que o resto da população. Ninguém está preocupado com o povo. Como o senhor falou, as crianças são importantes. Cuidar de criança, cuidar da saúde, dos dentes dela, é uma economia que se faz depois. O bem-estar, educação física, é uma economia que se faz muito depois. O país deixa de pagar caro. As escolas militares que o senhor apoia, é uma economia, porque ali o cara, o Zé Droguinha, não vai entrar. Porque no meio daqueles aposentados ali, uma porrada de gente armada. Então ali o moleque não vai entrar. É uma garantia. E outra, criança precisa, sim, de controle, atuação, educação, isso é muito importante. Vamos falar sobre alimentação também, o senhor falou sobre isso, Coronel. Alimentação, tá? As escolas, criança precisa, porque tem muita criança que mora longe, tem que se deslocar, não sei o quê. Como que fica isso? Educação física, alimentação, saúde, senhor, assim, no caso, já deu um toque sobre isso, mas o ideal, creio eu, que seria escola de tempo integral. Até porque os pais trabalham, né? E tirar, como o senhor falou, né? Tirar do Zap Zap, coisa e tal, né? Exatamente. Eu concordo com você. Eu acredito que a escola de tempo integral ela dá uma segurança maior para os pais, para a família, uma garantia de que a criança vai estar naquela escola sempre aprendendo, mas ao mesmo tempo se alimentando, com os cuidados médicos ali constantes e assim é aquela história, né? O político ele não pensa nem nele mesmo, ele é totalmente imediatista, porque ele não percebe que o mínimo que ele fizer em relação a esse cuidado, aquilo ali pode ser a bandeira, pode ser o palanque que ele precisa para estar reeleito, estar no poder que ele tanto ambiciona e, ao mesmo tempo, vai estar fazendo bem para a população. Então, às vezes, falta até um pouquinho de neurônio ali, inteligência para eles. O político que o senhor falou aí, porra, é melhor fazer balsa do que fazer ponte para a população. Porra, aquela ponte para a população ali vai estar gerando muito mais negócios, vai estar aquecendo o comércio, que vai estar aquecendo os comércios pessoais daquele imbecil, daquele político. Então, realmente, o nosso nível de político aqui no Amazonas é deplorável. A gente sabe que isso é comum no Brasil, né? Sabe por quê, Durval? Sabe por quê? Eu parei para pensar nos últimos meses da minha vida, é porque quem tem conteúdo, quem tem dignidade, quem tem como fazer alguma coisa, geralmente não se envolve em política. Geralmente tem sua vida ali regrada, com seus valores, com as suas ambições profissionais e da sua família,
e sabe que se ele colocar o pé ali na política, ele vai se sujar. E quando a gente vê pessoas, como você muito bem falou, o Coronel Montenegro, coronel de respeito, meu padrinho, viu? É meu padrinho. A gente vê pessoas como o Major Vitor Hugo, o primeiro caveira eleito para o cargo de deputado federal, e muitos outros nomes. Nós temos ali, ó, não precisa nem chegar tão somente à esfera militar, nós temos a deputada federal Carla Zambelli, que é uma lutadora, que é uma moça que levantou a bandeira contra a corrupção em São Paulo, foi perseguiram de todas as maneiras, e ela se elegeu, teve pouco apoio do partido que o presidente estava, mas se elegeu através da legenda e hoje está ali, ó, firme e forte do lado do presidente Bolsonaro. E nós temos muitos militares que se elegeram na bandeira do presidente e viraram as costas para ele no primeiro momento, quando tiveram uma oportunidade de conforto e de um retorno financeiro. Então, a gente coloca muito bem aqui que quem tem história para contar tem dificuldade de contar essa história aqui, nesse bate-papo, numa live. Eu falo para você, eu tenho muita dificuldade nisso aí. Agora, quem não tem história nenhuma, conta com a maior facilidade, porque mente, porque fala aquilo que não tem para falar. Ele tem uma imaginação maior do que os outros, e a gente vê muitos militares aí, blogueiros, com uma tatuagem zona no braço ali, contando firula para todo mundo, e o ouvinte ali, que não entende, acha que aquilo ali é o herói que a gente precisa. E a gente tem que ter um olho clínico para isso também, Durval. E eu percebo ali que o nosso tempo está se esgotando. Me desculpa a voz aí, realmente eu estou falando todos os dias, em todos os lugares, e a voz ela está ficando para trás. Espero que ela dure aí por mais esses 44 dias de campanha que a gente tem. Olha, gente, nós vamos ter que chegar a encerrar aqui, mas nós vamos voltar outras vezes aí com o Coronel Rossi, tá? E se der certo, eu até vou lá, entrevista ele lá no local para ter que mostrar. O senhor falou de coronel, se no caso de militar que foi eleito, que deu as costas, deve ser aquele coronel lá de Santa Catarina, né? No Coronel Moisés, que é o coronel do bombeiro. A Carla Zambelli, o pessoal de São Paulo não está dando mais muito apoio, não, mas tudo bem, mas está indo. Mas o senhor é uma grande esperança para Manaus. Está todo mundo muito feliz. Eu conversei com muitas pessoas hoje, tá? E vou reforçar muito mais agora depois aqui dessa conversa nossa. Espero que o senhor venha aqui mais outras vezes e nós vamos falar sobre assuntos pontuais. Senhor Coronel Montenegro, diversas outras pessoas que eu entrevistei já também, pessoas de todo o Brasil que eu conheço, para a gente formar uma liderança ampla em cada município de importância. Tem que ter um representante de todo o Brasil, porque Manaus pertence ao Brasil, o Rio de Janeiro pertence ao Brasil, e São Paulo é o estado e o município também mais importante do Brasil. Então, nesses locais, nós precisamos de pessoas que nos representem, para começar a quebrar de dentro. Porque o que está acontecendo em Manaus, Belém também, diversas outras cidades, é extremamente preocupante. Nós temos que colocar, sim, pessoas que nos representam e que sejam muito bem votados para ter um futuro na área política muito melhor. Coronel Rossi, por favor, suas últimas palavras aí para todo mundo. Durval, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Esse nosso debate, essa nossa conversa aqui, aberta, sem nenhuma pompa, papo de amigo mesmo aí, eu acho que é isso que a população quer ouvir, porque isso aqui denota apenas uma coisa: verdade, transparência. Então, é isso que todo mundo está carente. Quando eu coloquei meu nome à disposição, eu pesei tudo aquilo que eu poderia sofrer de retaliação, principalmente a minha família.
e eu coloco sempre onde eu vou. Eu acho que na vida da gente, quando a gente descobre para que a gente veio aqui nessa terra, tudo se torna mais fácil, porque você objetiva uma meta e você vai até essa meta. E eu acreditava que a minha meta, que meu objetivo era estar na rua atrás de vagabundo, atrás de traficante. Mas não. Deus acabou me colocando no outro caminho, no caminho que eu nunca imaginei estar traçando. Eu já tenho um político na minha família, o meu irmão é deputado estadual, foi o deputado mais votado aqui no estado do Amazonas, e é o único deputado que, assim como eu, teve coragem de presidir uma CPI da saúde, que apontou também o dedo na cara do governador e apontou todas as fraudes que estavam aqui. Então, que isso aqui que a gente está fazendo desperte cada vez mais novos coronéis Montenegros, novos capitães Jair Bolsonaro, novos, por que não, Durval Ferreira, novos Coronel Iqueda lá em Porto Alegre, pessoas, homens de honra, que precisam ter uma voz ativa para nos representar. Porque o que a gente está plantando agora aqui, Durval, não vamos ser nós que vamos colher, vão ser os nossos filhos e netos. E do jeito que a coisa está ainda, nós não vamos ter nada o que colher. Mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade, meu irmão. É uma honra para mim te reencontrar. Está mais careca aí do que a última vez que nós estávamos. Cabelo e barba branca, mas o coração... Mas tu tá pintando esse negócio, né? Você tá pintando esse negócio, mas tudo bem. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando tiver que embranquecer, vai naturalmente aí. Mas obrigado pela oportunidade. Se você vier aqui em Manaus, vai ser uma honra estar comigo aqui na minha campanha, porque disso aqui, meu amigo, isso aqui vai ser o pontapé inicial para muita coisa que nós vamos idealizar juntos e nós vamos ocupar o Brasil com isso aqui, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Você pode ter certeza disso. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Coronel Rossi. Foi um prazer muito grande conversar com um amigo aqui de muitos anos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo aí. Com todos uma excelente semana. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Selva. Selva. Um abraço.